pessoal! Hoje a nossa regravação é da capa de botijão Encanto. É a última regravação da temporada. Eu espero que vocês gostem. Vamos começar. Para esse trabalho, pessoal, eu vou precisar de apenas um novelo do barbante Apollo Eco da Círculo, o de número 6. Eu vou usar para esse material a agulha de 3,5 milímetros, e quando nós chegarmos na parte onde eu começo a aplicar as flores na peça, eu vou explicar para vocês sobre os possíveis materiais que você pode utilizar para essas flores, ok? Então vamos começar. Vamos iniciar o trabalho fazendo um cordão com 36 correntes. Aqui eu já tenho 3, vou dar continuidade. 4, 35, 36. Vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Olha só, vamos vir aqui na primeira correntinha que a gente fez e fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora 3 correntes para subir. Você deve saber que 3 correntes equivale a um ponto alto. Vamos fazer outro ponto alto junto a essas 3 correntes. Esse par de pontos altos, ele representa a metade de um leque. Esse leque nós iremos terminar no fim dessa carreira. E quando eu for completar esse leque, eu explico para você o porquê eu comecei dessa forma. Vamos fazer 2 correntes, vamos pular 2 pontos da base, 1, 2, e no terceiro ponto vamos fazer um ponto alto, construindo assim, pessoal, um espaço. Olha só, vamos fazer 2 correntes, vamos pular 2 pontos da base, e no terceiro a gente faz outro leque, dessa vez o leque completo, com 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos. Observe que agora, entre um leque e outro, esses 2 pontos altos que eu coloquei no início, ele equivale a um leque, tá? Então, observe que entre um leque e outro, agora nós temos 2 espaços. E a gente vai repetir isso aqui até o final. Vamos fazer 2 correntes, pula 2 pontos da base e no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos da base e no terceiro a gente repete o leque. Vamos assim até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no final da nossa primeira carreira e observe que aqui eu fiz o ponto alto, fiz 2 correntes e restam 2 correntes para pular, justamente a quantidade de pontos que a gente estava pulando. Eu vou fazer aqui 2 pontos altos junto aos 2 primeiros pontos altos que a gente fez para poder completar o leque. E por que eu faço o leque dessa forma? Começo pela metade para terminar no fim. Porque na nossa próxima carreira eu quero sair de dentro do leque. Então, para que eu não precise caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no centro de um leque, eu faço dessa forma e ao invés de fazer as 2 correntes para fechar o leque, eu faço um meio ponto alto, que é o ponto equivalente a 2 correntes. Eu fazendo meio ponto alto, eu já estou aqui no centro do leque. Vou fazer aqui 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Novamente, eu estou começando o trabalho com o leque pela metade, para concluir no fim dessa carreira. Vou fazer 2 correntes de separação e vou colocar um ponto alto para cada espaço. Isso vai fazer com que surja mais um espaço. Anteriormente a gente teve 2 espaços entre o leque e outro, agora a gente vai ter 3. Fiz 2 correntes, fiz um ponto alto no primeiro espaço. Fiz 2 correntes, vou fazer um ponto alto no segundo espaço. Vou repetir 2 correntes, agora eu tenho aqui um leque e vou fazer dentro dele outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos. Observe que agora eu tenho 3 espaços entre um leque e outro. E eu seguindo essa receita, quanto mais carreiras eu fizer seguindo a receita, mais espaços vão ter a cada nova carreira. Vamos dar continuidade. Vou fazer aqui 2 correntes, vou fazer um ponto alto no primeiro espaço, 2 correntes, um ponto alto no segundo espaço, 2 correntes e um leque dentro do leque. Vou fazer isso por toda a volta. Vamos lá. Encerrando aqui a nossa segunda carreira do trabalho, vou vir aqui, fiz aqui 2 correntes, vou vir aqui para o espaço fazer ponto alto, 2 correntes e agora eu vou fazer o leque. 2 pontos altos e vou substituir as 2 correntes por um meio ponto alto. Esse meio ponto alto, pessoal, eu coloco na terceira corrente contando de baixo para cima. No mesmo lugar que eu colocaria as 2 correntes se eu fizesse no lugar do meio ponto alto, ok? Olha só, já estou aqui na metade do leque. Vou fazer mais uma carreira
com leques. Só que essa próxima carreira, essa nossa terceira carreira, vai ser a última carreira que eu utilizarei leque. Por isso, eu não vou precisar começar pela metade do leque. Já posso começar fazendo o leque completo. Então, vou fazer aqui 3 correntes, um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Estou fazendo logo o leque completo. Vou fazer aqui 2 correntes, no primeiro espaço, um ponto alto. 2 correntes, no segundo espaço, um ponto alto. 2 correntes, no terceiro espaço, um ponto alto. 2 correntes, no leque, outro leque. E assim, nessa nossa terceira carreira, eu vou ter um total de 4 espaços entre um leque e outro. E eu vou seguir essa carreira dessa forma. Ok, pessoal? Vamos lá até o fim dessa carreira. Pronto, chegando aqui no finalzinho da nossa terceira carreira, vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Embora a gente já tenha terminado as carreiras com leque, mas nós ainda não terminamos a carreira referente à parte de cima do nosso botijão. Nós vamos fazer a quarta e última carreira agora da parte de cima. Vamos fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E observe que eu fiz sobre as 3 correntes de baixo. Eu vou para o próximo ponto alto do leque e vou repetir o ponto alto. Aqui, logo em seguida, eu tenho 2 correntes que foram feitas de separação do leque. Eu vou fazer um ponto alto para cada uma dessas correntes, ou seja, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer novamente um ponto alto para cada um desses pontos altos. Novamente, eu tenho em seguida 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, eu faço outro ponto alto. 2 correntes, 2 pontos altos. Observe que o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um ponto alto para cada ponto da base, independente se esse ponto ser corrente ou se esse ponto ser ponto alto. Eu estou colocando ponto alto sobre ponto. Não estou colocando ponto junto nem ponto separado, eu estou colocando ponto sobre ponto. Quando eu tenho 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Quando eu tenho um ponto alto, eu faço um ponto alto. Olhem só. Inclusive nos leques, pessoal. Eu faço 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos do leque. Faço 2 pontos altos sobre as 2 correntes do leque. E repito os 2 pontos altos sobre os outros 2 pontos altos do leque. E vou fazer isso por toda a volta. Uma carreira só de pontos altos. Olha só como tá ficando. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. As nossas 4 carreiras da parte de cima da nossa capa já está completa e eu quero explicar uma coisinha aqui para vocês. A partir de agora, nós vamos descer o trabalho. Vamos fazer, digamos que, o corpo da nossa peça. Aqui é a parte do tampo, digamos assim, e nós vamos descer agora para o corpo. Entretanto, se você pegar essa parte aqui e colocar na parte de cima do seu botijão convencional, você vai perceber que o diâmetro da nossa peça é menor do que o diâmetro da parte de cima de um botijão convencional, ok? Mas se tá pequeno ainda, de certa forma tá pequeno, por que eu já vou descer? Porque uma capa de botijão, pessoal, pesa. E nós iremos fazer com o barbante número 6, o que ainda vai dar ainda mais peso. Então, à medida que você for tecendo o corpo, à medida em que a peça for chegando ao final, a parte de cima vai se esticar no momento em que você vestir o botijão e vai fazer com que ela alcance o tamanho, a circunferência da parte de cima do botijão. E se você for continuar fazendo carreiras aqui para que atinja a circunferência, quando você terminar a capa, a parte de cima vai estar muito grande e, consequentemente, o seu botijão, a sua capa vai estar muito grande. A não ser que você prefira assim. Eu, particularmente, eu gosto da peça mais justinha. Então, vai de você. No meu caso, eu vou encerrar aqui a nossa carreira referente ao tampo e vou começar a descer para o corpo. Vou vir aqui na nossa terceira corrente, contando de baixo para cima e fazer um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, eu vou fazer
a minha carreira de transição. Sempre que eu estou fazendo uma capa e que eu estou saindo do tampo para ir para o corpo, eu gosto de fazer uma carreirinha de transição que eu faço com ponto alto em relevo pego por trás. Porque esse ponto ele já vai me deixar aqui o relevo que vai separar o que é parte do tampo e o que é corpo, para não deixar a capa com aspecto de saco. Como eu vou fazer aqui, como eu estou saindo aqui de baixo, eu preciso iniciar o trabalho fazendo um ponto baixo em relevo. Vou levar a ponta da nossa agulha para trás, vou entrar aqui antes do ponto a ser trabalhado. Eu vou trabalhar nessas 3 correntes aqui que eu fiz para subir a carreira anterior. Ela vai ser o primeiro ponto que eu irei trabalhar. Então, eu entrei com a agulha antes dela, vou passar com a agulha na frente e voltar para trás, logo depois. Laço o fio e puxo. Quando eu chego aqui em cima, eu laço novamente e fecho o nosso ponto baixo. Esse ponto baixo que foi feito em relevo. Agora eu vou fazer 2 correntes para subir e aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto em relevo. Eu vou para o próximo ponto, observe, eu trabalhei esse ponto e eu vou para o ponto seguinte, fazer a mesma coisa. Lacei o fio aqui em cima, entro antes do ponto, venho de trás para frente antes do ponto e volto de frente para trás logo depois do ponto. Laço e puxo. Dessa vez, como eu estou vindo do alto, eu estou fazendo diretamente um ponto alto em relevo. E eu vou fazer isso em todos os pontos, ok? Entro de trás para frente antes do ponto, passo com a ponta da agulha por cima do ponto, volto para trás, laço e puxo o fio. Vou repetir um pouquinho mais rápido. E olha só o que vai acontecendo, o relevo que eu falei para vocês. Não sei se vocês já começam a perceber, olha só. Esse relevo aqui, ele vai demarcar o que é tampo e o que é corpo do trabalho, ok? Então, vamos lá, vamos fazer esses pontos altos em relevo em todos os pontos, ok? Todos os pontos altos que a gente fez na nossa 4ª e última carreira referente ao tampo. Vamos lá. Pronto, estou encerrando aqui a nossa 5ª carreira do trabalho, que é a primeira carreira já da fase do corpo da nossa peça. Vou vir aqui na 3ª corrente, contando de baixo para cima e vou encerrar com um ponto baixíssimo. Observe que eu fiz a capa, essa primeira carreira, toda em ponto relevo. Ok, pessoal? Agora eu vou continuar trabalhando ponto alto sobre ponto alto, só que dessa vez pontos convencionais. Vou fazer aqui 3 correntes para subir. Essas 3 correntes já equivalem ao ponto alto. Vou para o próximo ponto livre e vou fazer outro ponto alto. Vou do próximo ponto livre e faço outro ponto alto. Dessa vez trabalhando apenas pontos convencionais, ok? E pessoal, eu vou fazer aqui mais 5 carreiras dessa forma, ok? Eu estou fazendo aqui a primeira carreira de ponto alto sobre ponto alto. Depois dessa eu irei fazer mais 4 carreiras. São 5 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, além da primeira carreira aqui de ponto alto em relevo. Nós vamos terminar essa carreira, essa primeira carreira de ponto alto sobre ponto alto. Depois dessa, nós vamos fazer mais 4 carreiras de pontos altos sobre pontos altos. E quando você terminar, a gente volta para dar continuidade, ok? Lembrando, fiz aqui a primeira carreira de ponto alto em relevo. Agora estou na primeira carreira de ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto em relevo. Depois dessa, eu irei fazer mais 4 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como já está a parte de cima da nossa capa do botijão. Nós temos aqui, como eu prometi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras só de pontos altos. Agora nós vamos para a 7ª carreira da seguinte forma. Vamos fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Nós vamos para o próximo ponto alto da base. Nós não estamos pulando ponto, nós estamos indo para o ponto alto que está livre, logo seguinte de onde nós fizemos as 3 correntes para subir. E nele nós vamos fazer um ponto alto. Nós temos aqui um par de pontos altos. Vamos fazer uma única correntinha de separação e vamos para o próximo ponto alto livre fazer mais um par de pontos altos. A gente faz um ponto alto nesse ponto, vamos para o próximo ponto e vamos fazer um ponto alto no outro. Nós temos aqui 2 pares de pontos altos separados por uma corrente. Vamos repetir a correntinha de separação,
Vamos para o próximo ponto, fazer um ponto alto. Vamos para o próximo ponto, fazer outro ponto alto e concluir assim mais um par de pontos altos. E é assim que nós vamos trabalhar nessa carreira, fazendo um par de pontos altos. Lembrando que os pontos altos desses pares é colocado um sobre cada ponto, ok? Não é para colocar ponto alto junto. Você faz um par de ponto alto e faz uma corrente de separação e sem pular ponto da base, observe que você não pula ponto da base. Sem pular ponto da base, você recomeça mais um par de pontos altos. Lembrando, sempre com uma correntinha de separação entre um par e outro. Pronto, pessoal, estamos aqui encerrando a 7ª carreira já da parte do corpo da nossa peça. Fiz aqui o último par de pontos altos, vou fazer aqui uma correntinha e vou encerrar a carreira na 3ª corrente, contando de baixo para cima. Agora vamos para a 8ª carreira da seguinte forma. Vamos fazer 3 correntes para subir. E vamos repetir o par de ponto alto, colocando um ponto alto sobre cada ponto alto. Olha só, a diferença dessa carreira para a 7ª carreira é que agora nós vamos fazer 2 correntes de separação. 1, 2. Mas os pares de pontos altos irão continuar e serão feitos um em cima do outro, ok? Olha só, 2 correntes. Vamos para o próximo par e vamos repetir o par de pontos altos. Duas correntes. Vamos para o próximo par e vamos repetir o par de ponto alto. E assim a gente segue até o fim. Vamos lá. Pronto, tô chegando aqui no final da 8ª carreira, vou fazer 2 correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo na 3ª corrente, contando de baixo para cima daquelas que eu iniciei essa 8ª carreira. Pessoal, eu não vou fazer nessa peça, nessa nossa regravação, os quadradinhos que eu fiz no primeiro vídeo de quase 2 anos atrás, ok? Por que eu não vou fazer? Porque eu acho que ele não foi tão interessante assim para nossa peça. Deixou o trabalho um pouco mais complicado de fazer e não trouxe tanta beleza. Então, eu decidi retirar essa parte, tá? Da nossa peça. Eu não vou fazer os quadradinhos. Quem acompanhou esse vídeo anteriormente sabe do que eu estou falando. Em algumas fotos aí do modelo mais antigo que eu mostro durante o vídeo, você pode ver o quadradinho. Se você quiser fazer, você fica à vontade, tá? Mas eu não vou fazer esse quadradinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir essa nossa última carreira de pares de pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer 3 correntes para subir, vou fazer um ponto alto sobre o outro ponto alto, concluindo assim o primeiro par de ponto alto dessa nossa nona carreira, dessa nossa 9ª carreira. Vou fazer 2 correntes de separação e mais um par de pontos altos. Eu vou fazer isso, repetindo isso, até eu chegar na 18ª carreira. Pessoal, olha só, eu estou contando apenas as carreiras do corpo, a partir do momento em que eu fiz aquelas com ponto alto relevo. A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª carreira. Nós estamos fazendo agora a 9ª carreira, ok? Depois que nós terminarmos a 9ª carreira, nós vamos fazer mais 9 carreiras, sempre seguindo isso. Eu quero um total de 18 carreiras, sendo que a partir de agora, até a 18ª carreira, todas serão feitas aqui dessa forma. 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos. Lembrando, quando eu falo 18 carreiras, eu falo no total a partir do momento em que eu fiz essas aqui com ponto alto em relevo. Você vai vir bem pra cá pra cima e vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou na 9ª carreira. Depois dessa eu vou fazer mais 9, chegando assim no total de 18 carreiras, sempre fazendo dessa forma. 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos. Seu trabalho vai ficar dessa forma. Pronto, pessoal. Olhem só. Vou contar junto com vocês para vocês entenderem onde nós estamos e não restar dúvidas. Vou contar desde a primeira carreirinha que a gente fez com pontos altos em relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 carreiras no total. Agora nós vamos para a 19ª carreira do nosso trabalho. Na 19ª carreira nós vamos subir fazendo 3 correntes. Vamos para o ponto alto seguinte e vamos fazer outro ponto alto. Depois do par de pontos altos da carreira de baixo,
nós temos duas correntes de separação. Vamos fazer um ponto alto para cada uma dessas correntes, ou seja, vamos fazer 2 pontos altos. Novamente, a gente tem um par de pontos altos e vamos fazer um ponto alto para cada um dos pontos da base. Ou seja, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto, independente de ser corrente, independente de ser ponto alto, a gente faz ponto alto. Essa 19ª carreira será só de pontos altos, ok? Sobre os pares de pontos altos, você faz 2 pontos altos. Sobre as duas correntes, você faz 2 pontos altos. Sempre colocando um ponto sobre cada ponto. Para o seu trabalho ir ficando dessa forma. Então, vamos terminar essa 19ª carreira, aí a gente vai arrematar o nosso fio e vamos voltar para colocar as nossas flores na peça. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui eu fiz aqui a última carreira só de pontos altos. Já arrematei o nosso barbante e agora é hora da gente falar das flores que eu irei utilizar para a nossa peça. Pessoal, assim como no primeiro vídeo de quase 2 anos atrás, onde eu não utilizei fio da espessura do barbante, esse barbante aqui é número 6, eu também não vou utilizar nessa regravação fios de número 6, porque eu vou seguir a mesma ideia da capa de 2015. Qual era a ideia da capa de 2015? Era colocar flores de pequeno porte para que ela ficasse mais delicada na peça. Uma capa de botijão, ela já tem aquela aparência rústica por ser uma peça grande. Então eu quis deixá-la delicada usando flores pequenas na peça. Para fazer flores pequenas, eu escolhi usar fios com equivalência ao número 4. E existem várias possibilidades de você fazer isso. No primeiro vídeo, eu usei o fio Anne para fazer tanto as flores quanto a base, ok? O fio Anne usando ponta dupla. O que eu quero dizer com ponta dupla? Quero dizer que você pegou 2 fios de Anne e trabalhou ao mesmo tempo. Nesse trabalho de hoje, eu estou usando novamente o fio Anne para fazer as flores, inclusive a mesma flor do primeiro vídeo, mas você pode usar a flor que você quiser, assim como no primeiro vídeo eu também não vou ensinar a fazer a flor, porque essa flor não é minha, chama-se Rosa Franzida, é de Marcelo Nunes. O que mais tem na internet é vídeo dela, tá? Você pode estar utilizando a flor que você quiser. Então eu vou continuar usando o fio Anne em 2 fios, trabalhando 2 fios ao mesmo tempo para fazer as flores. E no meu caso aqui, no caso de hoje, eu substituí a base que eu também fiz a primeira vez por fio Duna. Você pode estar fazendo toda com fio Anne duplo, você pode estar fazendo toda com fio Duna, ou você pode até usar o Barroco Max Color número 4 da Círculo, que foi lançamento desse ano. Todos esses fios têm a mesma espessura, lógico, o fio Anne tem a mesma espessura do Duna e do Max Color 4, se trabalhado com 2 fios, como a gente fez aqui, ok? Você tem inúmeras opções para poder fazer a flor desse jeito. A nossa base, eu fiz uma base quadrada, simples, tá? Aquela base que você faz normalmente. Vou explicar aqui. 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos, construindo assim um leque. Fiz uma corrente de separação, 3 pontos altos colocados juntos na mesma alça. Mais uma corrente de separação e daí eu comecei a repetir tudo de novo. Um leque com 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos, uma corrente de separação, 3 pontos altos, uma corrente de separação e repete. Enfim, eu fiz um total de 12 flores. O que eu vou fazer aqui é unir uma flor à outra sem arremate. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para uma videoaula que eu postei há um tempo atrás, onde eu ensino a fazer união de módulos sem arremate, sem precisar arrematar o fio, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que com um detalhezinho a mais. Ao mesmo tempo que eu estarei unindo as flores uma à outra sem arrematar, eu vou estar aproveitando para unir elas também na nossa capa, ok? Então eu quero que você tenha atenção redobrada para o que eu vou dizer. E qualquer coisa você pode procurar o vídeo que eu vou deixar na descrição, caso você queira entender mais um pouquinho como unir os módulos sem arrematar, ok? Vou pegar aqui qualquer um dos nossos módulos, vou vir aqui com o nosso fio e vou prender ele dentro do leque. Olha só, estou dentro do leque, de qualquer um dos leques. Nosso trabalho, como ele é quadrado, ele tem 4 leques, um para cada canto. Vou fazer 3 correntes para subir
E vou fazer outro leque, um leque igual a esse, com 3 pontos altos. As 3 correntes para subir já equivalem a um ponto alto, então vou fazer mais 2 pontos altos. 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Essa pontinha aqui, depois eu vou cortar. 2, 3. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir nessa separaçãozinha aqui, no fio Duna, nessa única correntinha de separação, eu vou fazer dentro dela 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou repetir a correntinha de separação e vou novamente fazer 3 pontos altos na separação seguinte. 1, 2, 3. Vou fazer aqui mais uma correntinha de separação. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Observe, nosso módulo é quadrado, nós já fizemos aqui uma lateral, nós já estamos por terminar uma lateral e nós vamos para a segunda lateral. Nessa segunda lateral, nós vamos aproveitar para unir o módulo na peça, ok? Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: nós temos um leque aqui no começo dessa segunda lateral e um leque no final. Eu vou chamar o primeiro leque de entrada e o último de leque de saída. Leque de entrada porque ele é o primeiro leque que eu vou unir ao módulo, e esse aqui porque é o último leque que eu vou usar para unir esta flor no módulo. Fiz aqui uma correntinha e agora eu vou vir para dentro do leque e vou fazer o primeiro leque de entrada da seguinte forma. Vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer uma única corrente de separação e vou fazer uma correntinha unindo o módulo à peça. Vou vir em qualquer um dos pontos altos, já que esse aqui é o primeiro módulo, então eu vou vir em qualquer um dos pontos altos. Vou entrar com a agulha de cima para baixo no ponto alto, olha só, e vou puxar a alça. Aqui eu faço mais uma corrente. Vou voltar para o módulo e vou terminar esse leque de entrada. 1, 2, 3. Essa correntinha que separa os leques desses blocos de 3 pontos altos, eu também vou fazer ela unindo o módulo à peça, da seguinte forma: quando eu estiver trabalhando no leque de entrada, eu vou pular 4 pontos altos daqui e vou prender no quinto. Vou vir aqui no ponto alto, onde está preso o leque, e vou contar 4 pontos altos logo depois. Só os pontos altos livres, pessoal, ok? 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou vir aqui no quinto, entrando de cima para baixo e vou puxar a alça. Aqui eu faço uma correntinha. Vou vir para o espaço aqui no nosso fio verde e vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente a gente tem uma corrente de separação e novamente a gente vai utilizar para unir as duas partes. Vou vir aqui no primeiro ponto alto livre, depois da última união que a gente fez, e vou contar 3 pontos altos. 1, 2, 3. E no quarto a gente vem de cima para baixo e vamos puxar a nossa alça. Vamos fazer uma correntinha. Vamos voltar para o módulo e vamos repetir os 3 pontos altos, no espaço de uma corrente. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui. Novamente, a partir do último ponto alto que nós unimos, nós vamos contar 3 pontos altos livres. 1, 2, 3. E no quarto ponto alto, colocando a agulha de cima para baixo, a gente puxa a alça. E a gente faz uma corrente. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar no leque de saída. Vamos vir aqui para dentro do leque e vamos fazer 3 pontos altos.
2, 3. Vamos fazer uma corrente. E quando a gente estiver trabalhando no leque de saída, a gente pula novamente apenas 3 pontos altos. Apenas no leque de entrada é que a gente vai pular 4 pontos altos. No leque de saída, a gente pula 3. 1, 2, 3. E no quarto, a gente entra de cima para baixo e puxa a alça. Faz assim uma corrente, volta para o leque e termina completando ele com 3 pontos altos. Terminamos assim a segunda reta do nosso módulo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descer para a terceira reta desse mesmo módulo. Nós vamos descer de forma livre, trabalhando apenas no módulo. A nossa quarta reta, a gente só vai concluir quando a gente tiver colocado todas as flores no trabalho. Mas eu vou mostrar na prática para você entender. Vamos continuar descendo aqui na nossa terceira reta do nosso módulo. Vamos fazer uma corrente. Vamos vir aqui para o espaço e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos repetir uma corrente. Novamente no espaço a gente faz 3 pontos altos. E quando a gente chega na terceira reta de cada módulo, a gente vai para o leque, faz uma corrente, e dentro deste leque da terceira reta, que é o leque de passagem da terceira para a quarta, a gente só faz 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos fazer 3 correntes de separação. 2, 3. E aqui nós vamos parar. Nós não vamos mais trabalhar nesse primeiro módulo agora. Este leque vai ficar pela metade e a gente só vai concluir no final, quando todos os módulos estiverem no trabalho. Então, depois dessas 3 correntes, o que a gente faz? A gente vai trabalhar a primeira reta da próxima flor, do próximo módulo. Então, nós vamos vir aqui para o primeiro leque e dentro do primeiro leque, a gente vai fazer 3 pontos altos. Nós também iremos começar esse segundo módulo com um leque que nós iremos deixar pela metade. Ou seja, a gente vai parar por aqui, apenas com 3 pontos altos nesse leque, ok? Nós temos agora que passar para cá fazendo 3 pontos altos. Só que entre a metade do leque e os 3 pontos altos aqui, a gente tem uma corrente de separação. Só que essa corrente de separação, a gente vai fazer unindo o primeiro leque, este leque que nós estamos trabalhando agora, ao último leque. Olha só. Vamos vir aqui na terceira parte, na terceira reta do último leque que nós trabalhamos, e vamos vir neste espaço aqui e vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui para o segundo módulo e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos voltar para o espaço da terceira reta da primeira flor e vamos fazer um ponto baixo. Vamos voltar para o nosso módulo que a gente está trabalhando e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente a gente volta para a flor anterior e faz um ponto baixo no espaço. Aí a gente volta para a flor que a gente está trabalhando. Nós vamos trabalhar agora no leque. Vamos fazer aqui 3 pontos altos. Esse leque aqui, ele vai ser unido à peça, então ele é um leque de entrada. Vamos fazer aqui 3 pontos altos, uma corrente de separação. E o leque de entrada, uma outra característica do leque de entrada é que ele fica junto, no mesmo ponto onde você colocou o leque de saída do módulo anterior. Então, a gente vai para o mesmo ponto onde este leque aqui está preso e vai puxar o leque desse novo módulo. E vamos fazer aqui uma correntinha. E vamos voltar aqui
para esse segundo módulo. Vamos fazer 3 pontos altos. A maneira de unir os módulos à peça é a mesma, ou seja, se nós estamos no leque de entrada, nós vamos pular agora, antes de unir novamente, 4 pontos altos livres. 1, 2, 3, 4. E no quinto a gente entra de cima para baixo e puxa essa alça. Faz uma corrente, volta para o módulo e faz 3 pontos altos. E daqui até o final, até o leque de saída, a gente só pula 3 pontos, igual a gente fez aqui no primeiro. Pessoal, é a mesma coisa, ok? A mesma coisa. Então, você vai repetir nesse segundo módulo a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Vamos unir essa segunda reta do segundo módulo, depois nós vamos descer fazendo a terceira reta livre. Quando chegar na metade do leque da terceira reta, nós vamos passar para um novo módulo. É só você voltar, ver como foi feito aqui o primeiro módulo e a passagem para o segundo e repetir tudo até o final. A quantidade de pontos que você vai pular neste segundo módulo e nos outros é a mesma que a gente fez aqui, tá? A mesma coisa. Então, é só você seguir o que a gente fez no primeiro módulo e continuar fazendo. Vamos dar a volta em todo o trabalho. Quando a gente estiver com quase todas as flores colocadas, a gente volta para dar continuidade, para mostrar como vai ser o encerramento. Pronto, pessoal, a gente já colocou as 12 flores na peça, faltando apenas unir aqui a primeira flor, o primeiro módulo que a gente colocou no trabalho, ao último, ok? Eu já fiz aqui os 3 pontos altos do leque de saída do segundo módulo, fiz aqui uma correntinha, vou soltar essa correntinha, vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, e vou vir no quarto ponto. E esse quarto ponto é justamente onde eu coloquei o leque de entrada do primeiro módulo, no mesmo ponto, pessoal. Vou puxar aqui a alça, deixa eu refazer aqui, vou puxar e vou fazer mais uma correntinha. Vou voltar aqui para o leque de entrada para poder encerrar. 1, 2, 3. Nós chegamos aqui na terceira reta do nosso último módulo. E você deve lembrar que a terceira reta dos módulos anteriores, nós trabalhamos de forma livre. Só que no caso do último módulo, a gente não vai poder trabalhar de forma livre, porque a gente vai utilizar a terceira reta para unir o último módulo à primeira reta do primeiro módulo. Então, o que nós vamos fazer? Fiz aqui os 3 pontos altos do leque de saída. Vou vir aqui no espaço de uma corrente e vou fazer um ponto baixo. Vou voltar aqui para o espaço seguinte do nosso último módulo e vou fazer 3 pontos altos. Volto para o primeiro módulo, para o primeiro espaço do primeiro módulo e faço um ponto baixo. Volto para o último módulo e faço mais 3 pontos altos. Volto para o primeiro módulo, faço mais um ponto baixo. Volto para o último módulo e vou fazer um leque. Vou fazer 3 pontos altos, 2, 3, uma corrente de separação, um ponto baixo aqui no leque do primeiro módulo. Volto a fazer uma corrente de separação e venho completar esse leque aqui de baixo. Nesse caso aqui, nós já vamos fazer o leque completo e a partir de agora, você deve observar que a quarta reta dos módulos, nenhuma delas nós trabalhamos. Agora nós vamos fazer a quarta reta de todos os módulos. Da seguinte forma, terminei aqui o leque, vou fazer uma corrente, venho para o espaço aqui e faço 3 pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos. Você deve lembrar que na passagem de um módulo para o outro, a gente fez apenas a metade do leque, tanto no módulo quanto no outro. A gente fazia metade de um leque do módulo e passava para outro módulo fazendo mais uma metade. Olhem só aqui, por exemplo, aqui nós temos a metade de um leque e a metade do outro. Nós vamos completar esse leque agora.
Vamos vir junto aqui onde tem 3 pontos altos e vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, olha só. Vamos fazer uma corrente e vamos fazer um ponto baixo nessas 3 correntes aqui, olha só. Pronto, a gente completou o leque aqui deste módulo, nós já temos um módulo totalmente fechado. Vamos fazer uma corrente, vamos para esse próximo módulo dentro deste leque, onde nós vamos concluir este leque. 2, 3, olha só, temos mais um leque que nós deixamos pela metade concluído. E aqui a gente continua aqui na quarta reta desse novo módulo, continuar fazendo ele de forma livre. 3 pontos altos, uma corrente de separação, 3 pontos altos. Aí a gente chega novamente a mais uma mudança de módulo, onde nós deixamos os leques pela metade. Vou fazer aqui uma corrente, vou vir para dentro desse leque, onde já tem a metade de um leque, e vou fazer outra metade. 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação, vou vir nessas 3 correntes aqui, vou fazer um ponto baixo, vou fazer mais uma correntinha de separação e vou para o próximo leque para completar ele também. E assim, pessoal, a gente segue por toda a volta. Olha só, nós já temos aqui 2 leques completos. Nós vamos seguir assim por toda a volta do trabalho, até a gente chegar aqui, olha só, onde nós iremos encerrar a carreira. O seu trabalho vai ficar dessa forma. Pronto, pessoal. Já fiz aqui a quarta parte de todos os módulos. Estou aqui encerrando a nossa carreira. Fiz aqui uma correntinha, vou vir aqui nas 3 correntes para subir do primeiro leque que a gente fez nessa união de módulos. Pronto. E agora, pessoal, eu vou arrematar o fio. Entretanto, eu vou arrematar o fio porque eu quero dar continuidade ao trabalho nesse ponto que une um módulo ao outro. Só por isso. Mas arrematar o fio nessa posição não é tão necessário assim, não é fundamental. Se você quiser, é só você dar um pouquinho de atenção no que eu vou fazer, que você nem precisa arrematar, ok? É opcional o que eu vou fazer. É só porque eu acho que da maneira que eu vou fazer aqui, fica mais fácil de explicar para vocês. Só isso. Se você não quiser, você não precisa arrematar. Só dá um pouquinho de atenção no que eu vou fazer, para que você consiga fazer igual. Vou vir aqui com o fio e vou prender ele em qualquer um dos módulos. Observe aqui que nós temos um leque, nós temos aqui o outro, e aqui nós temos o ponto baixo que separa um leque do outro, ou liga um leque do outro, dependendo do seu ponto de vista. Vou prender aqui o fio, vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntes, que são correntes de separação, totalizando assim 5 pontos altos. Eu vou pular 2 pontos da base. Quando eu falo 2 pontos, eu me refiro a ponto alto ou corrente, tanto faz, é tudo ponto, e eu vou pular 2 pontos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma correntinha de separação, eu vou pular essa correntinha. Logo depois eu tenho um ponto alto, o primeiro ponto alto daqui dessa segunda parte do leque, eu vou pular esse primeiro ponto alto. 1, 2 pontos, então eu vou vir no terceiro ponto e vou fazer um ponto alto. Olha só onde ficou meu terceiro ponto. Eu pulei um ponto de correntinha, mais o primeiro ponto alto. 2 pontos foram pulados. Vou repetir 2 correntes de separação e novamente eu vou pular 2 pontos. Novamente eu tenho aqui um ponto alto e uma correntinha. 1, 2. No terceiro eu venho aqui e faço um ponto alto. Aqui, pessoal, olhem só, eu estou fazendo quadrados ou espaços, como você entender. Vou fazer aqui 2 correntes de separação e novamente eu vou pular 2 pontos. Observe que agora eu tenho 2 pontos altos, 1, 2. E o terceiro ponto é justamente uma correntinha. Então eu vou vir nesse terceiro ponto e vou fazer um ponto alto. É sempre assim, você faz 2 correntes, você pula 2 pontos, independente de ser corrente ou ponto alto, e no terceiro ponto você faz outro ponto alto. 1, 2, e no terceiro eu faço um ponto alto. Dessa vez ficou tudo dentro dos pontos altos. Vou repetir. 2 correntes, vou pular aqui 1, 2, e no terceiro um ponto alto. 2 correntes, vou pular 1, aqui eu tenho o último ponto alto, e aqui eu tenho uma correntinha, 2, e o terceiro é justamente aqui no ponto baixo que une um leque do outro.
Olha só. Eu tenho aqui sobre um dos módulos exatamente 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse total, distribuído da mesma forma que eu fiz neste módulo, vai repetir em todos os outros módulos, ok? Igualzinho, da mesma forma. Olhem só, eu terminei aqui bem no centro da união dos dois leques, que une também os dois módulos, assim como eu comecei na união dos dois módulos desse lado aqui. Eu vou repetir 2 correntes, vou pular 2 pontos da base. Lembrando que aqui no leque tem sempre uma correntinha e vou pular também o ponto alto, que vai contabilizar 2 pontos, e no terceiro eu faço um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos e no terceiro eu faço um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos e no terceiro, que é uma corrente, eu faço um ponto alto. Sempre pulando 2 pontos, independente de serem pontos altos ou correntes, ok? E se o terceiro ponto, que é onde você vai fazer o ponto alto, também for uma corrente, então você faça o ponto alto nessa corrente. Olha só, chegando aqui no ponto alto. Se você for observar, você vai ver que esse segundo módulo também ficou com 6 espaços e os espaços foram distribuídos exatamente da mesma forma que você distribuiu aqui no primeiro. Você vai fazer isso por toda a volta, tá? Quando chegar aqui no fim, você vai vir na terceira corrente contando de baixo para cima. Nós começamos com 5. Você vai vir na terceira contando de baixo para cima e vai encerrar a carreira com um ponto baixíssimo e subir novamente com 5 correntes, 3 equivalendo a um ponto alto e 2 uma separação, e repetir tudo de novo. Aqui nós estamos fazendo aqui a primeira carreira só de espaços. Nós vamos ter mais carreiras. Será espaço sobre espaço. E o seu trabalho ficará dessa forma. Pronto, pessoal. Olhem só como está as nossas carreiras de pontos. Pronto, pessoal, olha só como está o nosso trabalho. Nós fizemos aqui ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras só de espaços, tá? Colocando um espaço sobre o outro. Um ponto alto, 2 correntes de separação, um ponto alto. Do jeito que a gente fez a primeira carreira que eu mostrei pra vocês. Arrematei o fio, agora é hora da gente começar a fazer os babadinhos da nossa peça. A nossa primeira carreira de babadinho vai ficar aqui no primeiro quadrado, na primeira carreira de quadrados, ok? Vou vir aqui com o nosso fio e vou prender ele em qualquer um dos pontos que estão dentro do quadrado. Dentro do quadrado nós temos aqui na base 2 pontos que nós pulamos, certo? Você vai prender o seu fio em qualquer um dos pontos. Entretanto, o ponto que você escolheu para prender, você vai estar sempre usando em todos os espaços. Por exemplo, aqui eu tenho o primeiro ponto que vem logo depois aqui do último ponto alto. Eu fiz o ponto alto e o primeiro ponto que vem logo depois é onde eu escolhi prender o nosso fio. Vou prender ele aqui. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E já que eu escolhi o primeiro ponto que vem logo depois do ponto alto, eu vou para o próximo quadradinho. Olha só, e vou novamente para o primeiro ponto que vem logo depois do próximo ponto alto, para que eles fiquem sempre na mesma distância, ok? Fiz assim uma alça, olha só a nossa alça. Vou repetir 3 correntes, 1, 2, 3. Vou para o primeiro ponto livre do próximo quadradinho e vou fazer um ponto baixo, construindo assim outra alça. 3 correntes, 1, 2, 3. Vou para o primeiro ponto livre do próximo quadradinho e vou fazer outra alça. Olha só, pessoal. A alça, ela começa num quadradinho e termina no outro, tá? Eu vou estar sempre pulando de um quadradinho para o outro, fazendo o ponto baixo. Aqui eu já tenho um total de 3 alças. E eu vou fazer isso por toda a volta do trabalho, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer uma alça de 3 correntes num ponto baixo do quadradinho, passando para o outro. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Vou para o próximo quadradinho, no primeiro ponto livre eu faço um ponto baixo. E vamos assim até o fim dessa carreira. Pronto, pessoal, já fiz as alcinhas por volta de toda a peça. As alcinhas aqui são bem pequenas, de repente você pode estar com dificuldade de ver, tá? Mas
É uma alça que começa num quadradinho e termina no outro, tá? Lembre-se sempre disso. Aqui eu estou por fazer a última alça. Olha só, eu estou bem aqui e aqui está a primeira alça. Ainda falta eu fazer aqui uma última alça. Eu vou fazer o seguinte, na próxima carreira, nós vamos começar a trabalhar do centro de uma alça. Para eu me posicionar já no centro dessa alça que eu irei fazer, eu vou fazer apenas uma corrente e substituir as outras duas correntes por um meio ponto alto, que eu vou fazer bem aqui. Bem no comecinho da primeira alça, eu vou fazer um meio ponto alto. Isso já vai me colocar bem no meio da alça, ok? Vou vir para dentro dessa primeira alça e vou fazer 8 pontos altos. Lembrando que esse meio ponto alto aqui, ele faz parte da alça, ok? Eu vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E depois de feito os 8 pontos altos, você vai para a próxima alça, para a primeira alça vazia e vai fazer um ponto baixo. Vamos construir mais 3 correntes, 1, 2, 3. Ir para a próxima alça, fazer outro ponto baixo e construir assim mais uma alça. Depois que você fizer essa alça, você vai repetir tudo isso aqui novamente. Ou seja, vamos para a alça seguinte, repetir os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a gente vai para a próxima alça e faz um ponto baixo. Repetimos a alça, 3 correntes, na próxima alça, um ponto baixo. Olha só. E vamos fazer isso aqui por toda a volta até o fim dessa carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, nós chegamos aqui no fim da carreira e nós vamos aqui fazer uma alça para encerrar. Tá faltando apenas uma alça para a gente encerrar essa carreirinha do babado. Novamente, nós vamos fazer uma corrente e vamos substituir as outras duas correntes por um meio ponto alto que a gente vai fazer sobre aquele meio ponto alto que a gente fez na primeira rodadinha, tá? Na primeira rodada de alças, olhem só. Pelo mesmo motivo, para que a gente fique no centro da alça. Agora nós vamos trabalhar sobre os outros 8 pontos altos da seguinte forma. Vamos vir para o primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos vir para o topo desse ponto alto e vamos fazer aqui um ponto baixo. Olha só. Vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer outro ponto alto. Vamos fazer 3 correntes. Vamos vir aqui para o topo do ponto alto e vamos fazer um ponto baixo. Aqui com essas 3 correntes e esse ponto baixo, nós estamos construindo um picô. Você deve conhecer, né? Vamos para o próximo ponto e vamos repetir. Um ponto alto e um picô com 3 correntes e um ponto baixo no topo do ponto alto. Vamos para o próximo ponto. Vamos repetir. Nós vamos fazer 7 pontos altos com picôs. E o último ponto alto a gente vai fazer sem picô. 2, 3. 1, 2, 3. Estamos já chegando bem próximo do final. Aqui já é o 7º ponto alto, vamos fazer aqui o 7º picô. Agora que só falta um ponto alto, a gente não vai mais fazer picô. Pronto, olhem só como fica o nosso babadinho. Vamos para a única alça que separa os leques embaixo e vamos fazer um ponto baixo. Olhem só. Daqui mesmo a gente já vai para os 8 pontos altos seguintes e vamos repetir aqui a mesma coisa. A gente faz o primeiro ponto alto e faz 3 correntes. 1, 2, 3 e um ponto baixo no topo do ponto alto, construindo assim um picô. Nós vamos fazer aqui, lembrando, 7 pontos altos e 7 picôs. E o último ponto alto você faz sem
picou. Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a volta, ok? Você vai fazer isso aqui por toda a volta até você encerrar a carreira aqui novamente, no mesmo lugar onde nós começamos a fazer esses pontos altos e picôs. Terminando essa volta, você vai arrematar o fio, ok? Nós vamos arrematar o fio. Olha só, vai ficando assim, o babadinho sobre a tela de espaços. Arrematando o fio, você vai contar 3 carreiras de espaços, olha só. 1, 2, 3. E na parte de cima dessa terceira carreira, deixa eu mostrar aqui melhor para vocês, mais aproximado. Olha só. 1, 2, 3. E aqui na parte de cima dessa terceira, você vai prender o fio novamente e começar tudo de novo, fazendo aquela primeira carreira só com as alças de 3 correntes. Depois a segunda carreira com alças e 8 pontos altos. E depois a terceira carreira com pontos altos e picôs, ok? Igualzinho a gente está fazendo aqui, a mesma coisa. Terminando essa carreira, você vai fazer mais uma carreira de babados. São 3 carreiras de babados no total. Nós estamos fazendo a primeira, você vai fazer a segunda aqui no terceiro espaço, 1, 2, 3, na parte de cima do terceiro espaço. E novamente você vai contar 3, 1, 2, 3. E aqui na parte de cima, que é a última carreira do trabalho, você vai fazer novamente a mesma coisa. Lembrando, prende o fio aqui, faz 3 correntes e faz um ponto baixo no outro quadrado. Faz 3 correntes e faz um ponto baixo no outro quadrado. E assim vai. O seu trabalho pronto vai ficar dessa forma. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado final da nossa capa. Em breve a gente se encontra em mais uma regravação. Porém, agora a gente vai voltar para as nossas aulas inéditas aqui no canal. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.